encontro, eu vim almoçar em casa, eu sempre vim almoçar em casa. Mas eu ainda estava no escritório, foi quando eu encontrei com ele, ainda não estava no banco. Estava no escritório, então eu vim almoçar em casa, era 2 horas para ir voltar. Aí ele estava dentro do ônibus e aí ficou olhando para mim, minha colega pessoa até que estava olhando para ela, mas não era para mim mesmo, aí foi falar comigo. Aí perguntou onde eu trabalhava, eu disse, aí ele disse, eu vou lhe buscar à noite. Aí quando eu saí do escritório, até Terezinha, minha irmã, ficou trabalhando um tempo lá comigo. Aí, quando saiu de Terezinha, será que ele vem? Ela disse, vamos ver, né? Aí quando eu olho, está ele lá. Pronto, aí a gente saiu conversando, ele levou a gente de casa para conhecer a casa. E quando chegou lá perto, ele me deixou, porque eu fiquei com medo de levar em casa, que a gente tinha medo de mostrar o namorado. Quer dizer, quando eu não... Foi a primeira vez que eu levei um assim. Quando eu me encontrei quando a gente já estava namorando, aí ele estava no exército, depois ele saiu do exército e voltou para ele, que ele tinha um emprego público, que era o CODEP, é um órgão do governo, trabalhava para o governo de Pernambuco. E a gente foi assim, passando o tempo, e com 3 anos, aí ele se formou, em 3 anos, foi a formatura dele. Aí se formou em Sociologia e trabalhava no CONDEP, depois era CODEP, não era CONDEP, era o órgão do governo, ele trabalhava, fazia muito trabalho para o governo, né? E antes disso, quando ele veio do interior, ele era muito inteligente, ele veio do interior de Timbaúba, ele já escrevia com 12 anos no Timbaúba Jornal. Aí quando chegou aqui, ele foi para o jornal para ver se conseguia um trabalho, né? Aí ele se matriculou no melhor colégio aqui, que era do estado, né, aquele colégio. Não estou lembrando o nome dele. E quando o pessoal do jornal disse, ele está matriculado em tal colégio, ele disse assim, esse aqui é muito inteligente, ele já arranjou um emprego no jornal. Daí depois ele passou um tempo com os jornalistas. No começo foi mais simplesinho, e depois ele ficou com o jornalista. Mas depois ele continuou trabalhando com o CONDEP também, eram os dois, eu acho que era um expediente num e outro no outro. Aí trabalhando assim para a gente fazer uma rendinha para poder casar. Mas depois que ele se formou em Sociologia pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, eu era mais atrasada nos estudos, vivia assim andando de um lugar para outro, né? Aí eu terminei o pedagógico. Que era primário, ginásio e pedagógico. Hoje em dia é diferente. Fiz 3 anos de pedagogia e me formei. Mas a professora, mas nunca exercia a profissão, não gostava de ser professora. Me formei só porque queria me formar logo. E depois a gente ia casar, não dava tempo de estudar mais. Aí a gente casou no ano seguinte e foi um festão, casou como eu queria, na igreja de São José, com o padre José e José Bonifácio. Tudo em nome de José e Maria José, era tudo em nome de José, foi muito engraçado, todo mundo achou engraçado. Uma cerimônia simples, depois fomos para casa, a família dele, toda a família dele veio assistir o casamento. Aí a gente comeu o bolo em casa, um lanchinho, aí depois cada um foi para sua casa. E eu
fui pra mim. Aí pronto, a primeira noite de núpcias. Então, depois de casada, aí eu passei uns dias trabalhando no banco, depois o banco demitiu, aí eu fiquei, minha casa via muito cheia, eu fiquei assim meio, não queria ficar mais à vontade, mas não teve jeito, e eu queria arranjar outro emprego, mas não dava mais. Aí depois eu engravidei, 3 meses depois eu engravidei o primeiro filho, lá do meu primeiro filho, ó, lindo, lindo.